melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Assembleia de Deus Cristo Salva. Participe dos nossos cultos e venha louvar ao Senhor. Segunda, Vitória, às 19 horas. Quarta, Família, às 19 horas. Sexta, Cura e Libertação, às 19 horas. Sábado, Jovens, às 19 horas. Domingo, Salvação, às 18 horas. Nossos endereços: Messejana, Rua Mendes Sá 617, Palpina, Rua Beatriz Gurgel 1018, na Rua do Upa. Curió, Rua Pedestre J, número 57, Jardim das Oliveiras, Rua Desembargador Jucá Filho, número 109, São Cristóvão. E em Mossoró, Avenida Maranhão 355, Bom Jardim. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Gênesis 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma.
Eram os homens de Sodoma, homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Coloque a sua mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra, fala ao meu coração a tua palavra e me revela pelo teu Espírito, em o nome de Jesus. Pode sentar. Queridos, nós estamos diante de uma decisão. Você pode repetir essa palavra? Decisão. Toda decisão, ela tem consequência. Concorda comigo? Toda vez que você decidiu alguma coisa na sua vida, mesmo quando você demorou a decidir, procrastinou uma decisão, às vezes você achou que não era o momento de decidir aquilo e você foi deixando mais para frente, e às vezes você descobre que ter deixado mais para frente foi prejudicial, porque se você tivesse feito isso lá atrás, você teria tido muito mais êxito, teria tido muito mais resultados positivos do que você teve quando decidiu finalmente, né? Então, a decisão, ela traz consequências. E era costume, naquela época, que o mais velho decidisse. Então, Abraão, além de ser o mais velho, ele era tio de Ló. Então, a decisão cabia a Abraão e não a Ló. Mas, o que Abraão faz aqui é o que Deus faz conosco. E o que é que Deus fez comigo e com você? Deus nos deu o livre-arbítrio. A decisão deveria ser de Deus e não nossa. Claro e evidente, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Senhor do céu e da terra, porque Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém? Quem concorda comigo? Ele é o sábio arquiteto do mundo, Ele que criou todas as coisas. Então Ele que deveria decidir. Eu e você somos totalmente incapazes de definir coisas simples, quanto mais tomarmos decisões que são tão eternas como a decisão da alma, do céu, do inferno. Então, Abraão, ele figura Deus nisso, porque Abraão traz o poder de decisão, ele entrega a Ló, e diz: Ló, veja aí no versículo de número 9, aliás, versículo 8, diz assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Verso 9: peço-te que te apartes de mim. E ele dá a decisão a Ló e diz: se você for para a esquerda, Ló, eu irei para a direita, e se você for à direita, eu irei à esquerda. A decisão é sua. Essa decisão, esse livre-arbítrio, deu a Ló a capacitação de tomar sobre si mesmo a responsabilidade que até então era do seu tio. Porque quando eles saíram de Ur, da terra dos caldeus, e foram para a terra que o Senhor prometeu a Abraão, ele saíra de lá junto com Abraão, sobre o governo de Abraão, sobre o domínio de Abraão, e tudo que era definido, Abraão definia. Então, até então, Ló, ele não tinha, apesar de estar caminhando com Abraão, mas ele nunca tinha tomado uma decisão como essa. No entanto, diante do fato de que não dava para habitarem juntos, Abraão dá ao seu sobrinho o direito de dizer: vá para onde você achar melhor. E veja o que Ló faz, verso 10: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai a Zoar, tá? Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Então a decisão de Ló foi uma decisão de um homem que tem ambições. Ele aceitou o poder de definir, de decidir sem hesitar. Ele não pensou em nada, ele simplesmente, quando Abraão deu a ele o direito de escolha, de imediato ele levanta os olhos, vê o que é melhor para si. E aí, quando a gente vê uma campina como aquela, verdejante, né? Um pasto tão bom, Ló ambicionou aqueles pastos. Em nenhum momento Ló pensou no seu tio. Ele pensou só em si mesmo. Ele olhou com os olhos humanos e naquele momento ele ambicionou aquela terra. E a Bíblia diz, no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, abra aí comigo.
Timóteo 6,9. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Tá? A primeira coisa que eu vejo na decisão de Ló não foi uma decisão espiritual, porque você vai ver que ele foi pela ambição do seu próprio coração. Ele olhou para aquela terra e imaginou que aquela terra seria muito fértil e daria muitos resultados no plantio, e também para o seu gado. Então, tanto na questão do gado, como na questão do plantio, ele teria riquezas daquela terra. Então, o primeiro ponto é uma decisão motivada apenas pela ambição humana. Quantos cristãos hoje estão motivados em fé, mas uma falsa fé, uma fé de uma falsa doutrina de prosperidade, onde você é levado à igreja, você é levado ao culto, você é levado à presença de Deus para fazer sacrifícios de tolos, sacrifícios humanos, uma motivação ambicional. Você vai levar um sacrifício e vai receber de Deus coisas financeiras. E a igreja do século 21, que espera, ou deveria esperar, o arrebatamento, ela está cheia de ambição. Ela vê com os olhos naturais a terra, ela não vê com olhos espirituais. Se ela visse com olhos espirituais, o coração dela estaria como está lá em Mateus 6. Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E no mesmo texto, Jesus repreende a todos dizendo: tendo o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos. Amém ou não amém? No mesmo texto ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Imaginem vocês que Jesus está dando um prognóstico celestial, está dando uma visão totalmente vertical e não horizontal. Ele está mostrando o céu, ele está mostrando o reino eterno. E quando há no homem o direito de decidir, tá? Essa propositura de Deus de que você pode definir céu ou inferno, servir ou não servir, ser fiel ou ser infiel, ser leal ou desleal, ser certo ou ser errado, andar na luz, andar nas trevas, a decisão é sua. Mas encare uma coisa: decisão é sua, mas a consequência também. Então, aqui no texto de 1 Timóteo, Paulo exorta a igreja, capítulo de número 6, versículo 9. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro, verso 10, é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. E alguém diz assim: não, eu não estou desviado, eu creio que Deus vai me dar, vai me encher de dinheiro e eu vou ser muito próspero. Querido, isso se chama apostasia, porque em nenhum texto Jesus plantou em nosso coração a ambição pelas coisas da terra, nem os apóstolos. Não nos foi destinado a terra, mas o céu. Quem crê assim? Arrebatar quer dizer arrancar da terra. Como que você vai ser arrancado da terra se você, cada dia que passa, está fazendo raízes mais profundas, com ambições, com projetos pessoais, de ambições que você tem alimentado no seu coração? Então, Ló olha e ambiciona. Primeiro erro de muito crente: vê pelos olhos naturais. Segundo erro é que Ló, sem perceber, irmãos, ele é egoísta, porque ele pensa só em si mesmo. Ele não pensou que aquelas campinas poderiam ser de Abraão também. Então ele vai e escolhe a melhor terra. Irmãos, nós temos essa visão egoísta de acharmos que a salvação, quando você adquiriu através da sua fé em Cristo, você recebeu, levantou a mão, você acha que tudo bem, está tudo em paz. Mas na verdade, irmão, aquela terra prometida, o céu dos céus, o céu onde Deus habita, não é só para você, mas é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E o Senhor nos deu
o direito de ir para lá através de Jesus, mas também nos deu a missão de pregarmos o evangelho a toda criatura, para que muitas pessoas também cheguem até essa terra. E Ló ambicionou para si e não deu a Abraão a possibilidade de habitar naquela terra. Terceiro erro, você não vai ver no texto Ló orar. Quando Abraão propõe que ele escolha, ele não entrou em oração. Ele não foi perguntar: Senhor, o que o Senhor quer? Que eu vá para a direita ou que eu vá para a esquerda? Quantas vezes você escolhe coisas na sua vida sem falar com Deus? As motivações são várias, mas você não se, você não se prontifica a orar, você não tem essa indumentária espiritual de pensar consigo mesmo, que apesar do direito de escolha ser nosso, a direção vem de quem? De Deus, irmãos. Quem crê que a direção vem de Deus? Ele não olhou para a direção de Deus. Ele não permitiu que essa escolha fosse feita em um espírito de oração. Amém? Então, veja aí, por favor, abra o Salmo de número 32, por favor. Salmo de número 32, versículo 8. Quem achou diz amém. Vamos ler então. Diz o Senhor, e esse é um retrato de muita gente como Ló, que não ora, que não pede a direção de Deus para a vida. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei. Quantos creem que o Senhor, Ele quer te instruir e quer te guiar no caminho certo? Levanta a mão. Mas você precisa se propor a ouvir. Ló não quis ouvir nada, Ló simplesmente tomou a decisão dele. Sabe, tem gente que casa porque sente o desejo sexual, porque sente vontade sexual, porque quer sair de casa, não quer mais viver na casa dos pais. São N coisas que levam você a um casamento. Em nenhum momento você muitas vezes se propõe a perguntar: Senhor, é a tua vontade? Vem um emprego, você diz: eu vou trabalhar porque eu preciso pagar minhas contas. Em nenhum momento você pergunta: Senhor, é a tua vontade? Você vai fazer o vestibular para algum curso, você em nenhum momento pergunta: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça mesmo? Em que área o Senhor quer me usar? Não, você simplesmente diz: eu preciso mostrar para a sociedade que eu evoluí, e que eu estou num curso maior, e que eu vou ser um doutor. A grande ambição do ser humano é se projetar perante a sociedade e mostrar que ele conquistou coisas na terra. E aonde está a escolha pautada segundo a vontade de Deus? Quando na igreja você almeja coisas espirituais, muitas vezes você entra em searas, em um chamado que não é o seu, porque você simplesmente acredita que ali você vai se projetar melhor. Mas eu digo para vocês, um corpo é formado por pernas, por braços, por tronco, são vários os membros do corpo, sim ou não? Nem todo mundo é perna, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é nariz, nem todo mundo é olho. Mas infelizmente as pessoas, elas querem ser a mesma coisa muitas vezes, porque aquilo traz algum status, alguma coisa. E cada corpo tem os seus membros, e cada membro tem a sua função no corpo, amém? Ninguém é menos importante do que o outro, mas todos têm que estar atuantes, ativos, para que esse corpo não seja doente. Verso 8 diz: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Você quer receber o conselho de Deus? Entre mais na palavra, entre mais na visão espiritual. Conheça mais do Senhor, vá mais ao culto, vá mais à igreja, vá para a escola bíblica dominical, vá para as vigílias, busque o Senhor em tempo de achar, invoque enquanto Ele está perto. Verso 9, ele diz: não sejais como o cavalo ou a mula. Sabia que tem muito crente que parece muito com isso? Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser o quê? Controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Então o texto diz que a gente não pode ser como essa mula, como esse cavalo que precisa de freios, que precisa de rédeas.
Quantos crentes diante do sacrifício da cruz, diante da palavra, diante do Espírito, diante da igreja, diante do Espírito de Deus, da revelação maior da pessoa do Senhor Jesus Cristo, estão como cavalos e mulas que têm que ser puxados com força para a igreja. Não tem a viscosidade de um evangelho pleno, não tem a viscosidade do amor a Deus sobre todas as coisas. Hoje vivem numa coisa meio que difusa, você não percebe neles realmente o evangelho da graça, porque são pessoas totalmente fora do contexto da palavra. Então muitas pessoas hoje têm que ser carregadas para a igreja. E eu falava sobre isso essa semana, e eu perguntei isso, eu vou perguntar para vocês, irmãos, quem aqui passou essa semana sem comer e sem beber? Alguém? Não? Graças a Deus. Porque se um de vocês, só um, estivesse nessa situação, eu iria agora chamar uma ambulância para você ir para o hospital. Porque o normal é que você tenha fome e sede todo dia, sim ou não? E se você não tiver fome, e se você não tiver sede, você disser, olha, bispo, eu estou com uma semana que eu não como nada, nem bebo coisa nenhuma, porque eu nem tenho fome, nem tenho sede. Eu vou dizer para você, você está doente. Sim ou não? Quem concorda comigo? Quantos aqui passam a semana sem ter fome e sede de Deus? Fome e sede da palavra, fome e sede do evangelho, fome e sede da obra, fome e sede do chamado, fome e sede da presença do Espírito. Quantos estão isolados em seus guetos pessoais, simplesmente ignorando a fé, a palavra e o Espírito, e vivem procrastinando a decisão de servir ao Senhor de todo o coração e com toda a força do entendimento? Eu digo para você que vive assim, você está doente espiritualmente. Você consegue passar uma semana sem comer a palavra e sem beber da fonte de Deus. Tem gente que passa uma semana, 2 semanas. Eu perguntei a uma senhora lá na Washington Soares, cadê o seu marido? Não, é porque ele trabalha de domingo, domingo sim, domingo não. Domingo passado foi não, aliás, foi sim. Eu disse, então no próximo ele vem. Quando foi hoje eu perguntei, e aí ele não veio por quê? Não, porque ele estava sem calça para vir para a igreja, mas domingo que vem ele está trabalhando, então no outro domingo ele virá. As pessoas estão doentes, crentes doentes. Alguns já estão numa UTI, na fase final, outros já morreram e nem sabem. Caminham como vudus, como zumbis no meio das ruas, e dão a paz do Senhor para quem encontram, mas o coração está frio, como de alguém morto. Quem entende o que eu estou falando? E essas pessoas precisam ser puxadas, porque o evangelho dos últimos dias é um evangelho que nós temos que fazer muita força. Se você vê, Ló, quando foi tirado de Sodoma e Gomorra, foi feito força pelos anjos para tirá-los de lá. E mesmo sendo tirados de lá, é importante você entender isso, foram tirados à força de Sodoma e Gomorra. Não deviam, porque eram anjos que estavam tirando eles. Falaram com eles e falaram sobre o que haveria de acontecer, mas mesmo assim, irmãos, foi a força que saíram. Lá em Lucas, capítulo de número 17, no verso 20 alguma coisa, fala sobre Ló, acho que 26, e diz assim, 27, 28, vai falando sobre o período lá, e veja como Jesus fala. Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. E por que Jesus manda lembrar da mulher de Ló? Porque ela, e aqui eu digo para vocês, a teologia não diz se ela casou com ele lá, se ela era de lá, se ela era de fora, foi com ele para lá. A Bíblia não diz isso, não diz nem o nome dela, só diz que ela virou uma estátua de sal. Mas eu digo uma coisa sobre ela que você precisa saber. Ela saiu de Sodoma e Gomorra com força dos anjos, foi colocada lá fora. Embora fora de Sodoma, Sodoma estava dentro dela. O que fez aquela mulher olhar para trás foi que ela saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. O que tem feito muito crente olhar para o retrovisor, olhar para trás, viver a velha vida, sabe o que é? É que você diz que saiu do mundo, mas o mundo nunca saiu de você, irmão. E é por isso que você está morto espiritualmente. Embora a gente faça força para você sair do mundo, quando você chega fora, quando você entra aqui, o teu coração está tão cheio do mundo, que você não consegue se ligar no trono da graça. Você não consegue reagir, ressuscitar,
sair das trevas para a luz. Você não consegue entender a salvação. E a Bíblia diz: não sejais como o cavalo ou a mula que não possui compreensão. Quantos estão sem compreensão? Quantos não compreendem a salvação? Quantos não compreendem que é chegado a voz do reino de Deus e a sua justiça? Quantos não entendem que a ira do Senhor virá sobre o planeta? Mesmo recentemente a gente tendo visto aí uma pandemia que botou muita gente de joelho, econômica, física, emocional e tudo. Estima-se que no planeta todo quase 1 bilhão de pessoas morreram. Mesmo a gente vendo a nova era, o novo governo mundial, a nova ordem mundial instalada, mesmo você vendo aí, está sendo anunciado e mostrado que um ser humano pode ser criado, querido, sem o espermatozoide, sem o óvulo, apenas com a célula tronco. Está sendo mostrado também que agora existe o útero artificial, e as mulheres não precisam mais gestar, porque há um útero artificial para que elas possam, para que essas crianças possam ser produzidas, gestacionadas. Então o ser humano está ficando obsoleto. E diante de todo esse avanço, ainda tem alguém dizendo: olha, nós vamos escolher a cor da pele, a cor dos olhos, vamos escolher o tamanho, a força que essas pessoas vão ter. E dizem: olha, a inteligência artificial é uma coisa tão forte que o ser humano vai perder no mercado de trabalho e tudo. Então nós temos que implantar um chip neural para que essas pessoas tenham pelo menos 50% de sua capacidade neurológica progredida, a sua inteligência, a sua capacidade neural e a sua capacidade de aprendizado, ela aumente pelo menos em 50% para ela voltar ao mercado de trabalho. Sabe o que é isso? Isso trata de um controle mundial da mente humana. Se você ler o livro de Marcos, no capítulo 13, quando fala sobre a visão profética, Jesus diz: e naqueles tempos, o irmão vai entregar o irmão, o pai e a mãe entregarão o filho, e o filho matará os seus progenitores. Como que isso vai acontecer se não for através de um controle neural? Como? Já está tudo aí para você compreender que nós estamos vivendo o período do arrebatamento e que nós estamos passando por um período que é um período perigoso para quem está como uma mula ou como um cavalo que precisa ser arrastado para a igreja, em vez de vir e dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Em vez de você dizer: minha força e minha fortaleza vem do Senhor que fez o céu e a terra. Em vez de você declarar a sua fé, em vez de você ser um confrontador do pecado, em vez de você ser um crente Abraão que diz: olha, tanto faz você ir para a esquerda ou você ir para a direita, a minha fé está na promessa do meu Deus. Sabe, enquanto Ló estava preocupado com as riquezas, com as ambições, Abraão estava totalmente desprovido de preocupações, porque ele tinha uma promessa. Em Apocalipse 12, o Senhor Deus disse para ele: Abraão, eu te abençoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se tu uma bênção. Tudo que Abraão tinha que fazer é deixar a sua prole, deixar a sua família, na verdade, deixar a sua descendência lá, o pessoal da sua ascendência, não da sua descendência, mas da sua ascendência, os colaterais, que são aqueles familiares, que são primos, que são irmãos. Ele tinha só que deixar tudo isso e seguir com a sua mulher. Nem filho ele tinha, ainda era um homem que não podia ter filhos. O prognóstico de Abraão era uma conquista, mas para deixar para ninguém. Mas o Senhor disse: olha, Abraão, eu vou fazer bendita todas as famílias da terra em você, e a tua semente será como a areia do deserto e como as estrelas do céu. O nome dele era Abrão, depois se tornou Abraão, pai de nações. Para quem não sabe, ele teve o filho Isaque com a sua mulher Sara, que por ter duvidado da revelação do anjo, ela sorriu, ela galhofou, quando o anjo disse: você vai gerar. Ela galhofou, ela chamou uma egípcia chamada Agar, e disse: você vai deitar com o meu marido, porque a única forma dele ter um filho é com você, que é minha serva. Eu não posso gerar, eu sou velha. E ela duvidou do poder de Deus, e de Agar foi gerada Ismael. E hoje os povos árabes que lutam contra Israel dizem: nossa terra, nosso pai Abraão
E Israel diz: é nossa terra, nosso pai Abraão. E Israel luta contra os países árabes até hoje, porque é briga de dois irmãos, de Isaac e de Ismael. Mas vejam como todos os povos árabes são prósperos, né? Veja como Israel é um território que ninguém consegue dominar, né? Porque é inexpugnável. Nenhuma nação, por mais bélica que seja, mais provida de armamentos e tudo mais, não consegue vencer Israel, tomar de Israel. Está aí as campinas de Golã, o pessoal querendo dominar, mas não consegue. Israel, na guerra dos 6 dias, dominou tudo aquilo rapidinho, porque o Senhor é com Israel. Mas veja, Ló escolheu de forma egoísta e por ambição. No verso 10 aqui do texto que nós estamos lendo, de Salmo, diz assim: muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Você confia em Deus? Então faça o que o texto diz. Não seja como o cavalo ou a mula, que não compreende, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas, senão eles não conseguem obedecer. Seja obediente ao Senhor, se proteja debaixo da bondade de Deus, apesar de todo o sofrimento. O que o Senhor tem para te instruir, o que o Senhor tem para te guiar, é o melhor para você. Amém? Terceiro ponto. Quarto ponto, ele escolheu por si mesmo. Ele queria ser grande, e isso trouxe ruína para ele. No capítulo 19, ele vai terminar os seus dias, depois de que, veja só, os anjos botaram para fora. Ele diz aos anjos: olha, eu não quero ir para os montes, não, eu quero ir para aqui, ó, essa cidadezinha pequena aqui próxima. E ele duvidou que o Senhor poderia dar proteção a ele e a sua família, e ele foi para a cidade mais perto. E chegando no mais perto, no mais cômodo, essa é a cara do crente, não é não? Ah, eu vou para o mais perto e para o mais cômodo. Ah, eu vou para o mais perto, para o mais fácil. As pessoas, os cristãos hoje perderam a noção da coisa, porque se Deus te deu o direito de escolha, você tem que se encher do critério da palavra. A sua decisão, de sua vida espiritual, depende de você ser criterioso. Depende de você conhecer o Senhor, conhecer a palavra, conhecer e ter a presença do Espírito que te convence de todas as coisas erradas. Você precisa ter um critério espiritual, querido, porque você não pode deixar de entender o que a Bíblia diz, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e vão se cercar de mestres conforme as suas cobiças. Então o crente Ló, o crente cobiçoso, nessa época não vai querer uma direção espiritual. Ele não vai orar para servir a Deus, ele não vai orar para congregar, ele não vai orar para nada. Ele quer escolher o mais perto, ele quer escolher o mais fácil. E ele, Ló, escolheu. Ele foi para Zoar, uma pequena cidade ali próxima de Sodoma e Gomorra. O nome em hebraico traduzido é insignificância. E ele vai para a insignificância. Ele era sobrinho do grande patriarca Abraão, rico, andava com seu gado junto com Abraão, e Abraão andava com Deus. Isaías diz que Abraão conquistou o título amigo de Deus. A grande riqueza de Abraão não estava no gado, mas estava em ser amigo de Deus. Ló vai a Zoar. Como muito crente vai para Zoar. Muito crente está caminhando para uma vida insignificante, sabe? Essa coisinha de você só sentar aí, ouvir e ir embora para casa, e aquilo que eu falei aqui, nada é a mesma coisa. O que eu quero saber é qual o efeito dessa palavra amanhã, segunda-feira, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado, e domingo que vem. Qual o efeito no teu casamento? Qual o efeito na tua vida espiritual? Qual o efeito na tua família? Eu quero saber se você vai se converter e largar a prostituição, a idolatria, o adultério. Se você vai deixar de lado essa porcaria aqui, ó, e você vai olhar para a palavra de Deus. Se você vai deixar de fornicar, vai deixar de mentir, de roubar, vai deixar de fazer coisas erradas e vai começar a obedecer ao Senhor, e vai servir a Deus de todo o coração e com toda a força do entendimento. Eu quero saber se essa palavra aqui, ela vai cair nessa mesma situação de Zoar, se ela vai ser insignificante para você.
ou se ela vai ter algum significado. Porque se ela tiver algum significado para a sua vida, você vai sair daqui lavado e remido no sangue de Jesus. Não só isso, talvez pela primeira vez na sua vida cristã, você seja uma pessoa seletiva, não ambiciosa, mas com critérios espirituais sobre tudo. E todas as vezes que você tiver que decidir alguma coisa na sua vida, você vai correr para a palavra e para o Espírito. E você vai ouvir as autoridades de Deus, em vez de fazer tudo segundo a vontade do seu coração. E você vai congregar. Pelo motivo certo. Você vai congregar. Você não vai ser apenas um frequentador de culto. Você vai ser servo do Deus Altíssimo. Se essa palavra não fizer isso em você, você vai continuar na insignificância de Zoar. E sabe o que aconteceu em Zoar, irmãos? Ló se acabou ali, na insignificância. Você vai ver o nome de Ló ser citado no Novo Testamento apenas mostrando a situação de Sodoma e Gomorra. Ló é um exemplo daquilo que você não deve ser. Ele começou justo, mas ele terminou insignificante. É isso que você quer? Aceitou Jesus um dia, recebeu o sangue do Cordeiro, houve justiça feita em você, mas você não tratou da sua vida com Deus, e isso se tornou uma coisa insignificante, tão insignificante, mas tão insignificante, que você perdeu o primeiro amor. Você perdeu aquela luz, aquele brilho, aquele frescor de quem serve ao Senhor. Sabe, eu estava sentado ali, fazendo uma revisão do meu carro ali na Honda. Eu estava sentado e uma senhora entrou lá na sala que eu estava tomando café. Eu acho que pouca gente sabe que eu gosto muito de café, né? E eu estava lá tomando um cafezinho sentado, e ela entrou e ela disse: o senhor vai me desculpar, eu vi o senhor ontem aqui, eu tinha ido no dia anterior para marcar o horário do dia seguinte. Eu vi o senhor aqui ontem, e hoje eu estou vendo o senhor de novo. E algo me incomodou muito quando eu lhe vi ontem e hoje. Eu disse: o que foi? Ela disse: eu vi uma coisa diferente no senhor. O senhor tem luz. O senhor é diferente. E ela perguntou assim para mim: o senhor é um cristão, né? Ela disse: sou pastor há 32 anos. Ela disse: só podia ser. Porque quando o Senhor passou por mim, meu corpo ficou assim, sabe? Eu senti um tremor dentro de mim, uma coisa de Deus, sabe? Eu senti uma alegria no Espírito e ao mesmo tempo um temor do Senhor. Eu senti uma unção na sua vida, e isso eu só sinto quando alguém é de Deus mesmo. Sabe, irmão? E eu não tinha nem falado com ela. Aí eu comecei a falar do arrebatamento, de tudo, e ela disse: sabe, eu tenho pesquisado tanto sobre isso, eu tenho buscado tanto conhecimento disso. Ela mora no interior do estado, estava lá ajeitando o carro dela, e ela disse: Senhor, quando eu vi ontem o Senhor, eu fiquei com tanta vontade de falar, mas me calei, e hoje Deus me propôs sentar aqui nessa mesma sala novamente, e eu não vou deixar de falar com o Senhor. Quantas pessoas perdem a oportunidade? E quantos não estão iluminando mesmo as pessoas? Quantos? Deus te chamou para ser sal da terra e luz para o mundo, sim ou não? Mas se o sal for insípido, ele é servido apenas para o fogo, para ser pisado e lançado no fogo. Quantas pessoas estão dizendo: eu sou sal, eu sou sal, eu sou sal, mas não tem saborizado nada. Não tem efeito nenhum, nem sobre a sua vida e nem sobre a vida do outro. E esses estão sendo espezinhados por essa nova era, por esse falso evangelho cheio de narrativas diabólicas, falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, falsas palavras, falsos ensinos. E se você não conhecer a palavra, você é engoldado nelas. É tempo de buscar a Deus, irmão. É tempo de você achar o Senhor em tempo de salvação, amém? Querido, Abraão escolheu comunhão com Deus. Abraão entregou sua vida a Deus e foi abençoado por isso.
Abraão recebeu esse título de amigo de Deus, está lá em Isaías 48. E Abraão foi transformado por Deus em um grande patriarca. É essa a vontade do Senhor, que a gente seja assim. Eu poderia hoje ter pregado aqui o que todo mundo está pregando aí fora quando prega esse texto. Sabe o que é que pegam esse texto para fazer? Falar de prosperidade com vocês, e que vocês têm que fazer sacrifícios humanos, financeiros. Mas não é isso que o texto fala, e nem é isso que Deus quer que vocês ouçam. Aqui há uma escolha a ser feita: céu ou inferno. Toda a Bíblia é cheia disso. Deuteronômio 28, o Senhor diz: eis que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Aliás, 30. 28 ele diz: se ouvires atentamente a minha voz e fazeres todos os mandamentos, estatutos e leis que hoje eu te ordeno, então serás abençoado. E no verso 15 ele diz: mas se não deres ouvidos à minha voz e não fizeres conforme os meus mandamentos, estatutos e leis, então serás amaldiçoado. 28 fala isso. 30 fala que essa palavra não está distante de você, não está do outro lado do mar, não está lá no céu, não. Ela está na tua boca e no teu coração, para que você a receba. Então a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós para mostrar o caminho, a verdade e a vida. Você pode hoje levantar os teus olhos e olhar o mundo de forma horizontal, mas eu vou te dar a visão, como que diz hoje, os jovens falam papo reto, é assim? Então eu vou te dar um papo reto agora, eu com 51 anos falando assim, tá vendo? Vou te dar um papo reto. Você que olha muito para esse mundo e ambiciona as coisas desse mundo, como Ló, veja que Deus deu a Abraão uma visão diferente. E Ló levantou os olhos para ver. Abraão ficou de cabeça baixa, porque o servo está sempre de cabeça baixa. E quando Abraão foi levantar os olhos, foi o Senhor que disse: levanta os teus olhos, ergue os teus olhos. Amém? Veja aí no texto. Verso 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Ló levantou os olhos. Veja no verso 14, eu estou no Gênesis 13, hein? Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos. Veja, o crente, o servo Abraão, ele só levanta os olhos porque Deus mandou. Ergue os olhos e olha. Veja, Abraão deu a Ló o direito de decidir, direita ou esquerda. Ló escolheu o melhor para ele, com ambição. Mas aquele que olha para as coisas de Deus, para o que Deus manda, preste bem atenção nisso. Não precisa fazer as coisas que a falsa religião ensina. Você não precisa fazer sacrifício de tolo. Você não precisa fazer fogueiras e levar homéricas ofertas, sacrifícios, como muitos estão fazendo, dizendo: olha, já que eu não consigo ser fiel e leal à palavra e ao Espírito, então eu vou sacrificar coisas materiais, porque assim eu vou chamar a atenção de Deus para mim. Isso é mentira de Satanás. Em nenhum momento Deus mandou você fazer esse tipo de coisa. O que Deus quer é que você finalmente pare de olhar como Ló e olhe como Abraão. Quando você olhar como Abraão, você vai ver tudo que Deus prometeu para a sua vida, e inclusive as campinas do Jordão, inclusive aquele território todo, porque Sodoma e Gomorra caíram por terra, e o domínio e o poder de Deus derrubou aquilo, e aquilo se tornou direito de Israel. Não tem nada que possa impedir o Senhor. Ele disse: agindo eu, quem impedirá? Então ele disse para Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Então, quando o crente olha segundo a visão e a ótica de Deus, ele vai conquistar a terra. Bispo, então eu tenho que investir mais na minha vida espiritual para conquistar essa terra, não é isso? Não. Essa terra é o céu. Essa terra é o céu. Só que você tem que parar de olhar no horizonte e olhar de forma vertical.
Porque se você olhar para a terra que o Senhor preparou, ela é toda sua se você olhar para ela. Se os teus olhos estiverem voltados para ela. Porque os olhos são as janelas da alma. Se você olha para o horizonte, o que está no horizonte é o que você vai ambicionar, é o que você vai querer. Mas se você olha para o céu, você vai querer as coisas do céu. Eu passei muito tempo da minha vida cristã olhando para as coisas da terra e eu sofri muito com isso. Tanto quando eu tive que realizar coisas, como quando eu não consegui realizá-las. As frustrações e as conquistas, todas as duas, trazem muitas dores. Você não sai de um campo de batalha sem arranhões, sem machucados. Você venceu a guerra, mas você está machucado. Então uma conquista traz sequelas. E quando você perde as batalhas da vida, a grande sequela é a frustração. Mas quando você olha para o céu, irmãos, a sua vitória já está garantida, porque o Senhor disse a Abraão: isso é tua herança para sempre. Amém? Então eu quero convidar você hoje, irmão querido, a deixar de olhar como Ló, a deixar de ter uma vida impulsionada por ambições, a deixar de procrastinar uma decisão que você já devia ter tomado há muito tempo, de largar o pecado e de servir a Deus de verdade. E você tem que ser o crente Abraão, que está disposto a obedecer quando Deus diz: agora levanta os teus olhos e vê. Amém? Não houve nada que Abraão não conquistasse ali. Inclusive depois você vai ver que 5 reis militam contra 4 e os 4 vencem os 5 e Ló fica prisioneiro. E Abraão, com apenas 318 homens de sua casa, ele vence os 4 reis. Porque o Senhor havia dado a ele a promessa. Amém? A riqueza de Abraão era a palavra que ele guardou. Ele tinha a promessa de Deus. Você tem ou não tem a palavra de Deus no seu coração? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No mesmo Salmo 119. Ah, se você guardar isso aqui, essa promessa diz que ele está vindo. Quando você cear hoje, a Bíblia diz que quando Paulo fala da ceia, em 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz que quando nós ceamos, nós anunciamos a vinda do Senhor até que venha. Então você tem que cear sabendo da promessa, crendo na promessa. E se você crê mesmo como o crente Abraão creu, sabe o que você vai fazer? Você não vai olhar para as campinas do Jordão e nem vai morar em Sodoma e Gomorra. Por mais que ali seja terra próspera, por mais que aquelas cidades tenham prosperidade, a sua visão está em seguir a vontade de Deus. Não fique em 2 pensamentos agora. Escolha servir o Senhor com toda a força do seu coração. Esse é o momento de você conquistar a eternidade. Amém? Qualquer hora, qualquer segundo, o arrebatamento vem. Qualquer segundo também, você pode parar de respirar, porque você é humano e mortal. Então, seja pela morte, ou seja pelo arrebatamento, nós vivemos uma incógnita de tempo. Nós não sabemos qual será o tempo. A Bíblia diz: não sabeis nem o dia e nem a hora, mas o Senhor vem. Em 1 Tessalonicenses 5 diz que nós não fomos chamados para ira, mas para salvação em Cristo. Então a igreja vai ser livrada da grande tribulação. Lá em 2 Tessalonicenses 2 diz que esse dia não vai acontecer sem que antes venha a apostasia, e ela já existe, e o filho da perdição, que também já está no mundo, irmãos. Tudo está aí, na nossa cara. Então você não pode achar que você vai simplesmente frequentar a igreja de maneira irresponsável. Você não pode achar que você vai simplesmente, estar na igreja por estar.
seja por um status, seja por uma vontade que você está fazendo de um parente seu. Não, você tem que vir aqui e seguir o Senhor em espírito e em verdade. Você tem que tomar uma decisão muito séria quanto à sua vida espiritual. E se você não tomar, você vai cair na insignificância desses dias maus. E os crentes insignificantes moram lá em Zoar, terra dos insignificantes, terra daqueles que estão na igreja, mas não servem de nada, nem para coisa nenhuma. São sal que não salgam e são lâmpadas apagadas. São virgens que dormem e não estão acordadas e nem têm o azeite. Esse é o momento de você escolher se você é ou não é um arrebatado de Deus. Muitos são chamados para isso, mas serão poucos os escolhidos. Sabe, quando Jesus disse, olhai para a mulher de Ló, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. E ela virou uma estátua, não foi? Como que você acha que se você ficar? Porque o arrebatamento, irmão, vai ser assim, ó. Entende? Luzes subindo, pá, indo aos ares, as nuvens, e receberemos lá nas nuvens um corpo glorificado. Encontraremos com o nosso Senhor nas nuvens, a Bíblia diz. Mas muitos que não vão subir nesse dia, vão estar estatalados. Estatalados quer dizer como estátuas, olhando tudo isso acontecer, e chorando, e gemendo, e gritando, e eu, como estátuas, como a mulher de Ló. Entende? Então, para você não passar o dia do arrebatamento como uma estátua, e ficar para trás, você precisa hoje ouvir a orientação, ouvir o que o Senhor tem falado ao teu coração aqui desse culto. Se você achou significado para a sua alma, hoje aqui nessa noite, você vai ser um crente firme nesse lugar. Você vai ser um crente que vai reproduzir almas, vai reproduzir a palavra para muita gente. Pastor não ganha almas, pastor ensina as ovelhas, cuida delas. Quem ganha almas, quem gera ovelhas, são as ovelhas. Você nunca vai chegar num pasto e ver um pastor gerando ovelha. Você vai ver ele com um cajado cuidando delas. Mas você vai ver as ovelhinhas se reproduzirem. E tem muito tempo que você não se reproduz. Tem muito tempo que você está procrastinando aquilo que Deus colocou você para fazer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim ou não? Há muitos que dizem, não, essa função é só do pastor. Não, senhor. No texto não diz que é pastor que é para fazer isso. Ele chamou a igreja. Ele deu ordem ao povo. Nós vivemos um conceito proselitista tão ruim, que você aprendeu que toda obrigação é do pastor ou do bispo. A sua única obrigação é vir ao culto, ofertar e dizimar. Não, querido. O Senhor te chamou para uma grande obra. Grande é a seara. Os ceifeiros são poucos. Você tem que fazer uma grande obra para Deus. Ainda. Amém? Assembleia de Deus Cristo Salva. Participe dos nossos cultos E venha louvar ao Senhor. Segunda, Vitória, às 19 horas. Quarta, Família, às 19 horas. Sexta, Cura e Libertação, às 19 horas. Sábado, Jovens, às 19 horas. Domingo, Salvação, às 18 horas. Nossos endereços: Messejana, Rua Mendes Sá 617, Palpina, Rua Beatriz Gurgel 1018, na Rua do Upa, Curió, Rua Pedestre J, número 57, Jardim das Oliveiras, Rua Desembargador Jucá Filho, número 109, São Cristóvão. E em Mossoró, Avenida Maranhão 355, Bom Jardim. Melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você,
opções na escolha. O shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas.